Olá, pessoal. Olá, família linda. Olá, gente brasileira. Muito boa noite a todos, não é? Bom, nós vamos abordar esse assunto hoje para terminarmos aquela outra live, tá bom? Então nós vamos falar hoje sobre o porquê que os discípulos ou alunos, estudantes do grande professor e do grande mestre, do grande rabino, chamado Yeshua ou Yahushua, ou, como conhecido no Ocidente, Jesus, o Cristo, Jesus de Nazaré. Por que os seus discípulos, na ocasião em que deparam-se com um jovem, aparentemente, segundo a crença, segundo a lenda, não é, do momento, criada, trazida por Zoroastro, com base nos livros de Enoque, demônios, possessão demoníaca, aquela coisa toda, e também com um conhecimento que já passei para vocês sobre outra crença de que na lua cheia ou na lua nova havia então a abertura de portais do mundo espiritual, onde os demônios possuíam pessoas com epilepsia, por causa da lua cheia, influência, e tantas outras questões de problemas meramente naturais, problemas mentais, problemas físicos, problemas neurológicos, cerebrais e hormonais. Nada a ver com possessão demoníaca, ok? Muito bem. Já foi explicado também, e está no meu canal de YouTube, que Satanás como pessoa não existe, Lúcifer menos ainda, não é? E tampouco diabinhos ou demônios que incorporam nas pessoas de rabo e chifre, ok? Mas como está na epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 13, que nós devemos vencer as nossas próprias tentações humanas. E bem como também ensinou o rabino e mestre Yeshua, Jesus. Ele pergunta aos religiosos de sua época: gente, de onde vêm os males do mundo? Presta bem atenção nessa pergunta, evangélico, evangélica, pentecostal. Presta bem atenção nessa pergunta, você que é católico, carismático. De onde vêm os males do mundo? De onde vem o adultério? De onde vem a traição? De onde vem... Oi? Ok. De onde vem a mentira? De onde vem, não é, a maldade humana? O homicídio, o assassinato, a corrupção, o furto, o roubo, as drogas. De onde vem tudo isso? Vem da influência do pai da mentira. Vem da influência de Satanás. Vem da influência dos demônios, etc, etc, etc. Você que diz que acredita tanto em Jesus, você que diz que acredita tanto em Yeshua, que o seu nome em hebraico é Yeshua, por que você não para pensar um pouquinho? E faça como o apóstolo Paulo, ou o Shaul, não é? O rabino Shaul também. Paulo, ele ensinou dizendo, acho que aos Romanos 12, ele escreve que o nosso culto seja um culto racional. Olha que legal, olha que barato. Com entendimento, com sabedoria, com raciocínio. Usa o seu raciocínio, o teu cérebro agora, a tua inteligência. Jesus questiona e ele responde, porque ninguém responde para ele. Por que será que os fariseus, os religiosos, os sacerdotes não responderam à pergunta de Jesus? Ele pergunta, de onde vêm os males do mundo? Da onde vem isso? Vem de um tal inferno, um lugar onde abriu-se os portais, os buracos, os abismos e os demônios saíram de lá, entraram, encostaram nos homens e falaram, olha, vai lá e mata a mulher.
Olha, vai lá e estupra aquela pessoa. Olha, vai lá e espanca. Vai lá e rouba. Seja corrupto. Vai lá e bate. Vai lá e furta. Vai lá e rouba o carro. Vai lá e trai a sua esposa. Hã? Não responderam, porque eles sabiam a verdade, mas preferiram ficar quietos, calados, porque a mentira lhes convinha, lhes rentava lucro sobre lucro lá no templo, não é? Então Jesus, ele dá a resposta. Jesus diz: os males do mundo vêm como você queira. Em grego, pneuma, psique, a mente humana. Em hebraico, nefesh, alma, a mente humana. Para você entender melhor, a Bíblia vai usar muito, no termo figurativo, a palavra coração. Jesus usa isso. Ele diz que os males do mundo vêm do interior do homem, vêm do coração do homem, e não de um suposto imaginário diabinho ou espírito que entra na pessoa e faz a pessoa fazer aquilo de forma inconsciente. Ok? Bom, isso já está explicado e eu acho que você entendeu. Eu quero aproveitar hoje e lembrar você do seguinte, olha só, hoje eu estive na casa, tá direitinho aí, deixa eu ver, acho que assim fica bem melhor, aqui ó, hoje eu estive na casa, olha lá, aqui tá para o Facebook e aqui tá para o Instagram. Eu estive na casa hoje, opa, vamos aumentar aqui o logotipo, Perseverança, olha lá, amigos do bem, olha aí, ó, e o Instagram também, amigos do bem, né? Eu estive lá, deixa eu só ver aqui uma coisa se eu acho, deixa eu ver, peraí, se tem, opa, caiu um papelzinho aqui, não vai ter aqui, deixa eu ver, ah tá, a Casa Perseverança, gente, ela se encontra na rua Padre Maurício, não, o Amigos do Bem encontra-se na rua Padre Maurício, 242, não é? Olha só, e eu estive lá hoje e fiquei muito feliz, tá bom? Por quê? Porque a Casa Perseverança, ela ajuda mais de 170 mil famílias, ok? Olha que bonito aqui, ó. Mais de 76 mil famílias, com escolas, ajuda com roupa, com cesta básica, com alimentos, não é? Roupa, cesta básica, alimentos, educação, e está projetando, está lançando muitos jovens, não é? Nas faculdades desse Brasilzão aí. Então, quando você faz uma doação para a Casa Perseverança, para Amigos do Bem, você está investindo de fato em seres humanos segregados, desprovidos da sociedade, à margem da pobreza, mas a Casa Perseverança, não é? Com todo respeito, lá o ministério, essa igreja linda, esse lugar maravilhoso da Dona Guiomar, uma mensageira de Deus, né? Então a Dona Guiomar, né? Aqui do Centro Kardecista Perseverança, na zona leste de São Paulo, ela tem cumprido, não é? Toda a sua vida de missionária de Deus, ela tem cumprido aquilo que Jesus ensinou lá em Mateus, capítulo 25. Onde ele diz, em resposta às pessoas que o interpelam, não entendendo a sua palavra. Senhor, quando foi que te vimos com sede? Quando foi que te vimos com fome? Quando foi que te vimos nu? E te demos roupa, com sede te demos água, com fome te demos comida, ou doente fomos te visitar apresentando-lhe remédio? E quando foi que o Senhor esteve preso e fomos lá te visitar? Quando foi que o Senhor esteve nu e te demos roupa? Então, o Jesus diz assim, quando a um destes meus pequeninos o fizestes, a mim o fizeste. Aprenda uma coisa, Deus se coloca no lugar do mais fragilizado, do mais pobre e miserável, espiritualmente, psiquicamente, psicologicamente, emocionalmente,
fisicamente, não é? E emocionalmente e financeiramente. Então aqui eu estou apresentando com muito carinho a Casa Kardecista da Dona Guiomar, uma mensageira de Deus e Senhor lá, olha só, e ela tem também esse ministério, esse projeto chamado Amigos do Bem. Então, você pode ser um colaborador do Amigos do Bem entrando aqui. Deixa eu ver se vai pegar legal. Ó, pega aí, ó, nesse QR Code aqui para você fazer a sua doação para ajudar 176 mil famílias que estão nos nordestes, nos sertões, nos agrestes desse país e em diversas creches e escolas também que dão aí ao convênio, que dão apoio, tá bom? Para mudar a pobreza desse país. Mas eu quero aproveitar também e pedir para que você, aqui não é dinheiro não, tá bom? Aqui você vai entrar nesse QR Code aqui, ó, grava bem aqui, ó, o nome é iBest, ou iBest, iBest. Aqui o projeto, esse Ministério Perseverança está concorrendo, aqui também no Instagram, o Ministério Perseverança, né, está concorrendo, o iBest está concorrendo aqui, o Amigos do Bem, a ganhar um grande prêmio de reconhecimento de um projeto social que ajuda as famílias. São 176 famílias que são adotadas por todos os contribuintes da Casa Perseverança e do projeto Amigos do Bem, crianças que têm direito à escola, a material escolar, ao uniforme escolar, a um excelente café da manhã, que não é uma merendinha, mequetrefe, mas é um almoço excelente, tá bom? Tudo de bom para essas crianças, poços artesianos, casas reformadas para os pais, cursos para as mães, para os pais, tudo isso você pode imaginar é remédio lá para as crianças menos favorecidas não só do Nordeste, tá, gente, mas de todo o Brasil, inclusive aqui em São Paulo. Então, você pega esse QR Code aqui no Instagram, você só vai dar o seu voto, tá bom? Para que o Amigos do Bem possa ganhar esse prêmio lindo, maravilhoso, porque eles merecem, tá bom? Olha aí, muito bem, já foi dito isso. Bom, agora eu quero dar um outro recado. Eu ia pedir para a Miriam pegar o meu lenço, mas meu Deus do céu, vamos lá. Deixa eu dar aqui um outro recado. Esse recado é importante. Todas as lives que eu comecei a fazer e a falar sobre remédios convencionais, remédios das farmácias, enfim, remédios passados pelos médicos de receitas, eu sempre coloquei para vocês, claro, o efeito colateral, não é? E alguns desconfortos e males que esses remédios causam, sim, né, nos órgãos, no fígado, no baço, no pulmão. Se não fosse assim, também não teria um outro remédio chamado omeprazol para proteger ali a parede estomacal. Enfim, e também os rins, o coração, o cérebro. Os remédios funcionam ou bem? Sim, é claro que os remédios funcionam, que os médicos passam na dosagem correta, enfim, etc. Mas também tem o lado negativo dos remédios, que são os efeitos colaterais. Entretanto, eu aqui, o bem, nunca disse para nenhuma mãe deixar de usar esses remédios convencionais da indústria farmacêutica. Nunca. E também nunca disse para as mães pararem de usar e nunca disse para as mães não falarem com os seus médicos. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque eu vou repetir de novo, se tem pessoas que são verdadeiros sacerdotes do bem-estar e da saúde dos outros, são os médicos. Porque eles estudam mais de 6, 10, 15, 20, 30 anos, moléculas, átomos, as células, não é? Pele, epiderme, osso, carne, todos os órgãos do corpo, também a cabeça, a psiquiatria, a ortopedia, os ossos, cardiologista, o coração, e aí assim vai, os pneumologistas, não é? Os pulmões, o trato respiratório, sabe? Endocrinologista, enfim, urologista, ginecologista,
todos os reumatologistas, todo o corpo da medicina, não é? São verdadeiros sacerdotes da vida, da espiritualidade. Então, eu jamais aqui faria uma apologia ou conspiraria contra a medicina. Não, porque medicina e fé andam atreladas e andam juntos. Mas também falei bastante sobre os óleos essenciais terapêuticos, que é a fitoterapia, a homeopatia, também poderosíssima, e é uma medicação, é uma medicina alternativa, ok? Eu dei uma alternativa, uma outra opção para que você se restaure, para que você tenha uma saúde mais fortalecida com imunizantes, fortalecida, não é, o seu fator imunológico, etc., com as forças essenciais da natureza, das folhas, dos óleos, dos chás, das raízes, ok? Mas nunca disse para você deixar de ir ao seu médico. E quando eu falei sobre canabidiol, falei das propriedades já testadas, reconhecidas pela literatura da ciência, do mundo, da medicina, da Organização Mundial de Saúde, não é? E também da Anvisa, aqui no Brasil, da Secretaria do Ministério da Saúde, e também até o governador Tarcísio liberou o uso do canabidiol para o SUS. Entretanto, mamãe e papai, você que me ouve, eu nunca disse e eu nunca fiz incentivo, apologia, que você pode ir lá e pegar a planta do cannabis ou da vulgarmente dita maconha e você fazer essa essência, essa manipulação na sua casa. Nunca, porque é uma planta que tem uma toxicidade muito grande. Isso deixa para a ciência, para os farmacêuticos, para os cientistas, para os laboratórios de manipulação, não é? Para os homeopatas, para os fitoterapeutas e homeopatas fazerem isso, ok? Se você precisa, quer, entende que o canabidiol funciona, como funciona mesmo, então procure o seu médico. E o seu médico, gabaritado com curso sobre canabidiol, ele vai te fazer a receita e você vai numa farmácia de manipulação. Mas nunca você tentar fazer esse remédio na sua cabecinha. Não subentenda a minha linguagem e a minha mensagem. Por favor, entenda o que eu estou dizendo. Qualquer medicação você vai ingerir ou usar, você deve procurar o médico especialista nessa questão. Quem dá receita é médico, ok? Não é o bem aqui não. Quem dá receita é o doutor, é o médico. Então, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares, respeitar a medicina desse país e do mundo inteiro. Ok? Dito o recado, é isso daí. Bom, agora vamos ao que nos interessa nessa noite. Por que será que os discípulos ou os alunos de Yeshua, de Jesus, não conseguiram resolver o problema do jovem, dito lunático ou endemoniado? Quero chamar a sua atenção para uma coisa. O Evangelho de Marcos registra um termo bem apropriado. Eu vou ler de novo, mas vamos focar por que os discípulos não conseguiram resolver o problema, tá bom? E ensinar por que Jesus conseguiu resolver o problema do menino que estava passando por um problema emocional e psicológico. Nada de espírito, etc. Olha só, Marcos capítulo 9, o epilético, e aqui colocou endemoniado. Lembrando que essa versão endemoniado, lunático, influência de demônios, tal, possibilidade, quem colocou isso no original, quem colocou isso sem ser a escrita, o evangelho original, mas quem colocou isso foram os tradutores, os exegetas, sabe? Os 72 bispos, ok? Ali contratados por Carlos Magno para fechar o cânon, para ter uma nova religião, o cristianismo. E eles tiraram do hebraico, colocaram no grego, ok? Interpretaram a sua revelia. Já disse, para colocar medo, empoderamento, lenda, mitologia na tua cabeça, ok? Vamos lá. Esses mesmos foram os mesmos que, no passado, condenaram também muitas mulheres que tinham conhecimento da lua, do sol, dos animais, das ervas, das raízes, dos conhecimentos. Primeiro, empoderamento machista. Segundo, empoderamento religioso. E segundo,
preconceito, misoginia. Intolerância também religiosa. Aquela mulher está estudando, está lendo um livro, lendo o quê? Lá não é feitiçaria, não quero saber. Para mim eu subentendo, não quero saber. Para mim prenda ela, torture ela e depois queime ela viva, porque ela é bruxa. A palavra bruxa quer dizer conhecimento. Bruxo, conhecimento. Não tem nada a ver com coisas malignas, do mal, aquela coisa, evocação, não tem nada a ver isso. Tá bom? Fizeram muito mal com pessoas que queriam estudar. Ok? Muito bem. A mesma coisa que fizeram com Jesus, que ensinou a sabedoria, a verdade para o povo e pagou um grande preço sendo crucificado na cruz. Vamos lá. Marcos 9, 14. E chegando junto aos outros discípulos, viram uma grande multidão em torno deles e os escribas discutindo com eles. E logo, chegando quem? Jesus chegando. Em torno dos discípulos, viu uma grande multidão, aquela bagunça, aquela gritaria, aquele debate louco, sabe? Os discípulos ali acuados. Mas vamos lá. E logo que toda a multidão o viu, ficou admirada e correu para saudá-lo. Ele perguntou-lhes: que discutis com eles? O que vocês estão discutindo aí com os meus discípulos? Então, o que está acontecendo? O que está pegando, né? Vamos lá. Alguém da multidão respondeu: mestre, o pai. Mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Presta bem atenção. O pai está dizendo que o filho dele tem um espírito mudo. Ok? E olha só agora. Quando ele o toma, atira-o pelo chão. E ele espuma, range os dentes e fica rígido. Fica com o corpo duro, né? Os músculos duros, naquela posição rígida. Pediu aos seus discípulos que os expulsassem, mas não conseguiram. Ok? Deixa eu fazer uma ponderação sobre isso, não é? Que o tão sábio e mestre, estudioso, exegeta, sabe, filósofo, paranormal, o grande e maravilhoso, que eu tive a oportunidade de participar de um dos seus seminários, ali em Santana, zona norte de São Paulo, falando sobre demonologia, estudou, falava grego, hebraico, aramaico, italiano, francês, que é o nosso querido e falecido irmão, sim, Padre Oscar Quevedo, sabe? O Padre Quevedo destrinchava muito bem isso. Anos e anos, mais de 10 anos ali no Egito, na Palestina, em Jerusalém, estudando, pesquisando, aquela coisa toda. Bom, e ele escreveu um livro muito importante que eu gostaria que você comprasse, chamado Antes que os Demônios Voltem. É muito importante isso. Jesus disse: dai honra a quem merece honra, e eu dou toda a honra do mundo ao Padre Oscar Quevedo, o seu legado e a sua memória, tá bom? E ele diz uma coisa importante, que em paranormalidade, parapsicologia, ou psiquiatria, ele diz que existe primos e secundos, ok? Primos sou eu, primeiro, o bem. Secundos, vem a ser quem eu quiser. Um exemplo disso, que eu vou fazer agora. Vamos supor que eu, bem, sou casado, não é? Como de fato sou, e aí eu começo a atrair a minha esposa. Mas eu pertenço a uma igreja evangélica, ou uma igreja católica, carismática, que acredita que o espírito que causa a prostituição, ou a traição, o adultério e a infidelidade, preconceituosamente, como já está propagado, difundido no cristianismo católico e protestante evangélico, né? Na intolerância religiosa e também no racismo, de que a entidade que causa o adultério, que causa a traição, é a pombagira. Então, eu sei disso. Porque eu, na minha denominação, no culto de sexta-feira, oração de libertação, e vamos lá, aquele negócio, em o nome de Jesus, você que está aí nessa mulher, você que está aí nesse homem, que faz esse homem trair a sua esposa,
Manifesta aí agora. Então, o que acontece? É só um exemplo. Eu, bem, sou casado. Sou membro de uma denominação pentecostal, neopentecostal. Eu sei o que eles falam, que é o demônio da pombagira que vai fazer eu trair a minha esposa. Ah, danada! O que eu vou fazer? E vou começar a trair a minha esposa até onde dá. Aí no dia que a casa cai, o que eu vou fazer? Eu sou um ser humano, sou um ser pensante, penso logo existe, eu sou inteligente, né? Sagaz e dissimulado. Então o que eu vou fazer? E minha mulher descobriu, e agora? Não quero perder a casa, o carro, não quero perder metade da empresa e também não quero pagar pensão. Não compensa o divórcio. Litígio, nem pensar, não compensa. Eu preciso dar um jeito de recuperar esse meu casamento para não perder o meu patrimônio e ficar lascado pagando pensão alimentícia. Então o que eu vou fazer? Eu vou um dia na igreja, minha esposa, ela acredita que o pastor falar para ela, não, minha filha, você tem que orar, porque Deus vai libertar o espírito da pombagira, tadinha da pombagira, vai sair dele, sabe? Vocês são amados, unidos. Uma outra hora eu falo sobre isso, uma falsa esperança que está matando muitas mulheres, primeiro no emocional, no psicológico, no tapa, nas agressões físicas, na porrada, no empoderamento, no machismo, no domínio, na possessividade do marido para com essas mulheres, porque acreditam que elas vão ser libertas através da oração e que a pombagira vai sair do marido. Quando na verdade não tem pombagira nenhuma. Tadinha da pombagira, ela é inocente. Vocês deviam parar com isso, respeitar as entidades, as outras crenças, as outras fés, as outras religiões, parar de procurar um culpado, um bode expiatório. Quando na verdade a culpa é sua, não do espírito. Mas vamos lá, não é? Aí eu sei que a minha esposa, ela vai na igreja. E ela me ama, é claro. Mas ela está revoltadíssima. Então, antes que a minha esposa tome a atitude de não quero mais você aqui em casa, separação já, divórcio já, e vou pegar um advogado e vou no juiz. Eu vou acabar com a sua vida. Então, para o cara não perder não só a esposa, que ele fez de idiota a vida inteira, e não perder o seu patrimônio, não ter problemas de justiça e processo e tirar do bolso, o que ele faz? Ele vai com ela num belo culto um dia, não é? Com a maior cara lavada, a maior cara de pau, né? E ele vai esperar um momento certo para fazer aquilo que o padre Quevedo ensinou muito bem no curso de paranormalidade e de falsas possessões demoníacas. O que ele vai fazer? Ele vai, na hora que o pastor começar, em o nome de Jesus, espírito da pombagira, você que tem feito esse homem trair essa mulher, você que tem feito esse homem ir para a prostituição, você que colocou uma amante na vida dele, que está destruindo esse casamento, manifesta aí agora. O que acontece? O fulano, primos, bem, agora permite que secundos, em parapsicologia, a entidade imaginária entre nele. Então ele vai atuar dissimuladamente como um ator. Ele vai mudar o tom de voz, ele vai fingir que está possesso por um demônio, mais ou menos assim, ó. Ele vai virar as mãos para trás, como você já viu, e vai... Aí o pastor vem, com quem eu estou falando? Com a pombagira. Espírito da pombagira. O que você está fazendo na vida desse homem? O que você quer com ele? Quero destruir, quero matar ele. Estou destruindo o casamento. Ele é casado? Casado. E eu quero acabar com o casamento dele. Eu que tenho feito ele sair com as mulheres da vida. Aí o pastor já domina toda a técnica da hipnose, da sugestão, etc. Ele sabe que a esposa está na igreja. Ele fala, a esposa dele está aí? É claro que o pastor conhece, eles são membros da igreja. Aí a mulher vem toda chorosa, emocionada. Meu Deus, eu sou Jesus Cristo, Espírito Santo. Calma, minha senhora, o que está acontecendo? É verdade isso aqui? Isso aqui é um espírito, viu, igreja? É a pombagira. E tudo que ela falou que é verdade? Sim ou não? É verdade, pastor. Ele está traindo você? Tá indo. Faz muito tempo,
descobri agora, pastor. Eu estou pensando em divorciar e separar. Não, separar não. Nós vamos expulsar isso aqui, porque o que Deus uniu, o homem não separa. E fica aquele teatro, aquela coisa toda. E os espectadores, que são membros, são simples, são humildes, vai acreditar naquilo, né? E aí faz aquele show dele, você vai sair agora em o nome de Jesus. Não, não vou sair, vou matar ele. Não, é isso mesmo, nós somos mais fortes. E para piorar a situação, o pastor ainda tem a pachorra. Isso tudo é uso legal da medicina em psiquiatria, em parapsicologia e em psicologia. Não se faz isso. Mas também tem a conivência da dissimulação, da falsidade, da atuação do sem vergonha do tal marido, que traiu a esposa bastante, né? Até lamber os beijos, subir aos olhos. Mas olha só, ainda o pastor tem audácia de fazer isso. Eu não quero falar com a pombagira. Tá vendo aí? A senhora crê, não é? A senhora que é esposa crê que ele pode ser liberto. E assim que ele se liberta, tudo vai voltar ao normal? Eu creio, eu creio. A senhora realmente quer separar dele? Não, não quero, porque a senhora o ama. É ou não é? Então hoje a senhora vem no lugar certo. Então hoje o seu casamento vai ser salvo. Bom, e assim fica. O cara se safa, finge que está endemoniado, aí depois finge que se libertou e volta de novo com a esposinha, com a mulherzinha, depois de ter desbancado um chuchuzeiro terrível, depois de ter pegado tudo quanto é pneu pela vida, estepe da vida, não é? E assim pronto, ele fica casadinho com ela de novo. Só Deus sabe como que ele vai aprontar de novo para que ela não desconfie. Mas calma aí, o pastor ainda tem a paixão de falar, eu não quero falar com a pombagira, eu quero falar agora com o mais forte. Quero falar agora com um ser que nunca existiu, que foi uma criação. Quero falar com o Lúcifer. Aí até o tom da voz muda. Se era assim, ó, agora ele faz uma voz como se fosse de muitas vozes. Que é simples, viu? Quem tem técnica, sabe fazer direitinho, quem já deu palestra, quem já deu aula, sabe fazer muito bem. Sabe aquela voz como tem muitas vozes? Por exemplo, qual é o seu nome aí, o Lúcifer? É Legião? Aí vai fazer assim, em vez de falar, é Legião, vai fazer como se fosse a voz de muitas vozes. Legião. Ó. Legião é o nosso nome. Aquela coisa, né? Tudo isso você pode aprender em teatro, tá bom, pessoal? Então, não existe possessão demoníaca, não existe legião, que legião também é uma referência a um grupo de soldados violentíssimos do Império Romano daquele tempo, ok? Todo mundo tinha medo mesmo, ok? Mas vamos lá. Tudo isso é fácil de fazer, de aprender, qualquer ator faz isso muito bem, e o descarado, o sem vergonha, não é? O infiel do marido faz isso para se safar de uma punição na justiça. Mas isso tudo com o conluio, com a conjuntura toda da cena, da troca de perguntas e respostas do falso exorcista, do falso hipnotizador. Ok? Daí ele finge com o demônio. Em o nome de Jesus, sai! Aí o cara volta normal. Sabe? Com Zé Mané. Hã? Oi? Ai? Ui? Onde eu tô? Ah, o que aconteceu? Oi, bem, o que aconteceu? Só para dizer que não era ele quando eu estava lá no motel. Era a pombagira. A pombagira era ser lésbica, que estava pegando outra mulher. Você entende isso? Mas e aí ela, ô meu amor, ô bem, o que aconteceu? Meu Deus do céu. Você não lembra de nada? Eu não lembro de nada, pastor. Eu sei que eu passei mal. Ah, tá. Abraça, viu? Conversa para boi dormir. Mas, só para você entender, tá bom? Então, vamos lá. Quando ele toma, atira-o pelo chão. E existem casos e pessoas, quando eu passei pelo sistema religioso e fazia cultos, fazia momentos de palestra e oração da fé, várias vezes eu peguei pessoas que dissimulavam, fingiam que estavam possessas por um demônio, por um espírito maligno. Então, várias vezes eu conversei com pessoas em hebraico, eu conversei com pessoas em aramaico e não souberam responder nada. Fatalmente, obviamente, porque não eram espíritos malignos do mal, demônios de verdade. Muito menos Lúcifer ou Satã, ok? Para isso você precisa fazer um curso.
de hebraico, de aramaico, de grego, e também entender sobre glossolalia e xenoglossia. Xenoglossia e glossolalia são os dois cursos da ciência da teologia que vai falar sobre idiomas, línguas estranhas, aquela coisa, tal, capacidade de falar. Isso tudo é muito importante para você ter na sua bagagem quando você lidar com uma situação desta, tá bom? Mas todos os casos de suposta possessão demoníaca comigo fracassaram. Não tiveram êxito quem tentou fazer alguma coisa, ok? Bom, a pessoa passou vergonha, não é? Enfim. E tem pessoas que babam, viram um olho, entortam a mão, mudam o tom de voz, como eu fiz. Tem pessoas que enrolam a língua, não é? Como se estivessem tendo um ataque de verdade, caindo, ou possessas por demônio. A hipnose, nesse caso, ela é muito séria, a sugestão é muito séria, por isso que é um uso ilegal da medicina, porque tem pessoas que se machucam, até em reuniões pentecostais, rodopiam, caem, bate a testa, quebra o dente. No Lausanne Paulista, numa denominação lá, um rapaz caiu, quebrou o dente, a igreja teve que pagar. Outros levam um soco, pontapé, enfim. A casa de Deus é ordem e decência, mas parece que tá meio bagunçado, isso aí tá meio esquisito. Conheci o caso de um rapaz também, né, que ao fugir de casa por ter furtado na zona norte de São Paulo, né, ele ia apanhar do pai e dos irmãos, ele estava envolvido com droga. O que ele fez? Ele fingiu que estava tendo ataque epilético, se jogou na frente de um carro para prejudicar, mas se jogou de uma maneira que não corria risco, o carro não ia passar por cima dele. O carro passou, ele se encostou do lado do carro, caiu para fingir um atropelamento. Veio o SAMU, aquela coisa toda, ele o tempo inteiro fingindo que estava tendo convulsão, não é? Talvez ele pensou que ia passar batido e que ia receber uma indenização, tal, pá. Mas dentro da ambulância, o pessoal do SAMU percebeu que ele não estava tendo convulsão coisíssima nenhuma e ele foi parar numa delegacia por isso. Então, quando a pessoa quer fingir estar possesso de algum espírito, por conveniência, por alguma coisa, ou até mesmo para chamar a atenção, um foco importantíssimo é chamar a atenção, porque há um buraco, há conflitos familiares, muitas vezes há estupro, há molestação, há abuso, há umas coisas bem feias que ocorrem por parte de pai, tios e primos, cunhados dentro da casa, e o menor está passando por isso. Ou a criança está passando por isso. Ou às vezes é um desprezo mesmo, é uma perseguição, é um ódio exacerbado, é uma competição, seu irmão é melhor do que você, isso, aquilo, outro. Ou às vezes o rapaz é efeminado, tem tendências homossexuais, e ali tem uma batalha de ódio contra ele, de desprezo, essas coisas todas, e que vai gerar todo esse problema, todo esse conflito, toda essa dissimulação, toda essa falsa possessão, falsa doença, falsa epilepsia, falsa maldição, ok, até que alguém o veja e entenda. Por outro lado também, né, existe aqueles que fazem isso propositadamente, por uma espécie de vingança, e preferem ficar fazendo isso, preferem ter prazer na dor da mãe, na aflição do pai. E aí esses precisam também ter uma conversa séria com Jesus, uma conversa séria com o psiquiatra, uma conversa séria com o psicólogo, uma conversa séria com o professor, uma conversa séria com o conselho pedagógico da escola, uma conversa séria com o delegado, uma conversa séria com alguém que o coloque no seu lugar, para que ele viva, evolua e não faça isso com o pai e com a mãe. Portanto, vamos lá. Eu anotei aqui, né? Isso aqui é muito importante. Marcos 9,18. O que está escrito lá? Em grego está escrito Kai roupon an autos katalambano, não é? Reanimi autos kai ar Pirrizon, Trison, Hauton, Odos Caim, Shenaino, Epo son matentes rina, autos equibalo, Caim o isrion. Ou seja, isso é grego, não é? E duas palavras me chamam a atenção aqui nessa coisa do grego, que é
shenaino, fluidos do corpo, rigidez do corpo. Eu tenho também matentens, que é os discípulos, e tem também equibalô, expulsar, não é? E o último é istios, ou seja, capazes, forte e poder. Mas uma palavra lá no começo que diz assim, kai opou, roupou anautos, catalambano, catalambano em grego, capturar, com a mente, entender, perceber, compreender. Ou seja, esse jovem, o que eu li para você em grego é, quando ele o toma, atira-o pelo chão. Ele, porém, espuma, range os dentes, e o corpo fica rígido. Pedia aos seus discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram. Você prestou atenção que no começo o pai diz para Jesus que o menino tem um espírito mudo, mas que lá no finalzinho Jesus vai dizer assim para o menino, ó, ele vai dizer assim, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa-o e nunca mais entre nele. Essas são as palavras de Jesus, conforme a transliteração, não é, dos exegetas gregos, judeus da época, ali que estavam junto com Constantino, enfim. Espírito mudo, o pai diz que é um espírito mudo, mas Jesus diz que é espírito mudo e surdo. Ou é mudo, ou é surdo, ou é os dois alguma coisa. Não pode ter essa confusão. Concorda comigo? Mas que espírito é esse? Já disse que distinções de espírito em hebraico e em grego, espírito mudo. Realmente, quem não fala é um espírito, é uma pessoa muda. Quem não ouve é uma pessoa surda, é um espírito surdo. Ok? Então são espíritos de doença, ou seja, são pessoas humanas doentes. Não é uma entidade que deixou a pessoa muda. Não é uma entidade que deixou a pessoa surda. Não é uma entidade que deixou uma pessoa cega. Nos outros casos que Jesus, o Yeshua, realiza cura, não é? De mudos, né? Ou de cegos. Ele não diz espírito demoníaco de possessão que está nesses mudos, saiam deles agora. Ou espíritos demoníacos que causam cegueira, uma catarata terrível, um glaucoma, desgranito, saiam deles agora. A mesma coisa o jovem que era cego de nascença. Senhor, quem pecou na sua família para que ele nascesse cego de nascença? Ele, os pais dele, os avós dele? Olha a questão da crença, gente. Olha a questão da crença, é um perigo. Então, quando a crença é ret, em hebraico, da raiz rat, ret, é errar o caminho. Quando a crença é errada, quando é ensinado errado. Quem pecou para que ele nascesse cego de nascença? E Yeshua vai dizer, nem ele pecou, nem os seus pais, nem a sua avó, nem os seus antepassados. Não. Ele nasceu assim para que hoje se manifestasse a glória de Deus, o poder de Deus. Ok? Jesus não disse, olha, seus pais não pecaram, nem os seus avós pecaram, não tem maldição hereditária, não tem blá, 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 não tem nada disso. E também não tem nenhum demônio nele não, viu gente? Nem um espírito demoníaco, nem um capetinha, nada disso, nem um daimon. É uma doença, é um problema. E vamos lá entender, vamos lá resolver. Ok? Vamos resolver isso. Deus resolve as coisas da maneira mais natural, científica ou sobrenatural que você possa imaginar. Mas não viaje na maionese. Não satanize tudo, não demonize tudo, não fique perdendo o seu tempo com isso. Talvez um abraço, um eu te amo, um amor, uma consulta possa resolver o seu problema. Ok? Numa outra live eu volto falando o que seria esse suposto espírito maligno ou espírito demoníaco do inferno de rabo e chifre. Você já sabe que não é. Mas espíritos, bem, existem? Sim, eles existem, mas não nessa categoria, nessa sintetização, nessa pintura, nesse desenho imaginário de rabo e chifre. São mais humanos do que você imagina. Mas isso eu vou deixar para uma outra live. Portanto, nos concentramos aqui, presta bem atenção.
não é? Então, os discípulos não conseguiram. Olha, eu trouxe aqui aos seus discípulos, eles não conseguiram dar uma solução para o caso do meu filho. Porque quando isso acontece com o meu filho, presta bem atenção, isso é muito importante, eu vou falar de novo. Olha o que o pai disse. Quando ele o toma, atira-o pelo chão. E ele espuma, range os dentes e fica rígido. Não é? E muitas vezes o joga no fogo e na água para fazê-lo morrer. E muitas vezes, né? Porque Jesus pergunta, quanto tempo? Várias vezes, faz muito tempo. Olha, desde pequeno. Então, o problema o conflito familiar está desde a infância desse jovem. Você que é pai, você que é mãe, veja os conflitos entre você e a sua companheira, entre você e o seu companheiro, os conflitos familiares que acontecem na sua família, na sua prole, no seu clã, nos seus antepassados, esses problemas ou comportamentos, não é, imorais, incoerentes, desestrutura familiar, vícios, abusos. Veja o que acontece, desprezos, competição, como se faz com o filho. Veja o que acontece na sua casa, porque isso pode estar matando o seu filho desde pequeno e ele desenvolveu essa síndrome ou desenvolveu esse problema psiquiátrico ou psicológico de talvez se cortar como uma forma de exteriorizar sua dor ou de ficar trancado num quarto, não queria se socializar com ninguém. O menino mudo e surdo, não queria falar com ninguém, não falava com o pai, não falava com a mãe, não socializava, não queria ouvir ninguém, conselho de ninguém, nada, nada. Tá cheio de jovem e adolescente assim, sabe? Às vezes você pode ser até um psicólogo, um psiquiatra, você pode ser até um professor, você pode ser o tudo para o filho dos outros, lá no seu consultório, na sua sala de aula, enfim. Mas para o seu filho dentro da sua casa, é como se você fosse um nada, porque você não tem olhar e audição e comunicação com ele. E aí ele se sente menosprezado, jogado, afastado. Então, veja que ele diz que os discípulos não conseguiram curar. Sabe por que os discípulos não conseguiram resolver o problema do menino? Porque os discípulos, a palavra discípulo, aqui, deixa eu pegar aqui, a palavra discípulo em grego, que é matentens, que significa aluno, estudante. Pensa, por isso que Jesus vai dizer, ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Poxa vida, até quando eu vou estar ensinando? Sabe, Jesus ensinou da maneira mais simples, prática, humana, amorosa. Olhar no olho, ouvir e falar. Por isso que no final ele vai falar, só sai com oração. Olha só, e essa palavra oração no final, não é? Que em hebraico, o verbo orar em hebraico é lerit paler. Em hebraico, lerit paler é o verbo para oração. Oração em hebraico, nós sabemos que oração em hebraico é a palavra proserre em grego, ou perdão, proserre em grego, e a palavra em hebraico oração é tefilá, mas o verbo para oração é lerit paler. Por que eu estou falando isso? Quando chegar no finalzinho eu te conto, você vai se surpreender. A verdadeira oração que liberta as pessoas, que recompõe, que ajuda as pessoas. Eu olho para cá às vezes, porque aqui está no Instagram ao vivo e aqui está no Facebook, tá bom? Então veja só, os discípulos também foram o quê? Vítimas, estavam acostumados, fanatizados, bitolados, em qual crença? A palavra evangelion, a palavra evangelho, quer dizer do grego, boas novas, ok? Um novo conhecimento, um novo estudo, uma nova sabedoria, uma nova maneira de lidar com as pessoas, destrinchar, quebrar tabus, tirar mitologia, fantasminhas, lendas, essas coisas. Vamos para a realidade do ser humano, ok? Isso foi o que Yeshua, Jesus, trouxe para eles. Mas ainda estava neles o quê?
a cegueira, a crendice, todo o ministério, todo o dogmatismo, toda a doutrinação de Zoroastro, com base no livro de Enoque, diabos e demônios, espíritos malignos, conceitos doutrinários, mitologias emprestadas do povo persa, da Babilônia, do Egito, da Grécia, dos minotauros da vida, dos deus-pãs da vida, não é? Tudo isso. Homem, chifre, cabeça de boi, cabeça de ser humano, mas como corpo de bode, todas essas coisas. Fora aquele ser que eu esqueci o nome agora, centauros, que é o corpo de homem musculoso, tudo aqui, um chifre também na cabeça e o corpo todo de cavalo. Tudo isso fez uma participação muito intensa, quase que literal na cabeça dos judeus da época, de tantas vezes que foram escravos, ok? E então, quando surgiam as doenças, né, as síndromes, as epilepsias, os ataques, o tremor, o ranger dos dentes, de fato e verdade, a primeira coisa que os rabinos, ou que os fariseus, os sacerdotes, os religiosos olhavam é um espírito maligno, é um demônio, é um daimon. Como disse o sábio Zoroastro, é um daimon. Vamos exorcizá-lo, vamos expulsá-lo, isso, aquilo. E começavam todo aquele ritual, joga a água benta, joga o óleo ungido, o sal ungido, faz isso. As viúvas, deem seu dinheiro para a libertação, para intercedermos, para fazermos isso, sacrifício, tudo isso já vem de lá, tá bom? Um dos motivos pelos quais, não é? Jesus foi chicoteado, preso, condenado, processado, assassinado, foi que ele quebrou todos esses tabus, toda essa mentira, com todo respeito, do mundo místico de sua época, ok? Então, os discípulos ainda estavam presos a esse sentimento e a esta crença de que aquele jovem estava com um espírito maligno. Então, eles agiram com toda a fé, com toda a crença, com todo o fervor, mas agiram de forma errada. E é por isso que o demônio não saía, por isso que o espírito maligno ou o diabo não saía daquele menino, porque não era espírito, era ele mesmo. Só que a abordagem, o atendimento, em nome de Jesus, sai espírito maligno, queima ele, queima. Não estava adiantando, não era isso que ele queria. Por isso ele resistiu, até chegar quem tinha o olhar mais apurado, o ouvido mais apurado, a palavra certa no momento certo. Eu disse na outra live, na primeira parte, Jesus primeiro tratou com o Pai. Resolveu os problemas, os conflitos que havia na família com o Pai. E fez o Pai gritar, eu creio, eu me arrependo, sabe? Eu quero meu filho de volta, eu pago o que for. Senhor, tem misericórdia de mim, mas eu quero paz, eu quero saúde, não quero mais pessoas zombando do meu filho, eu não aguento mais. Toda vez tentativa de suicídio, toda vez isso, aquilo, outro. Quantos pais estão assim nesse momento? Quantos pais estão clamando, suplicando por piedade, misericórdia, um socorro, uma solução divina e fazem de um tudo para alcançarem isso? Sabe? Até venderem casa, carro, anel, roupas caras, assume compromissos com agiotas ou bancos, sabe? Agiplan, BMG, Crefisa, os maiores valores para dar para os religiosos. E no fim não consegue a solução do problema. Jesus também deu uma dica. Vocês oram e não recebem. Vocês oram e pedem e não recebem. Porque oram mal, pedem errado. É o que os discípulos estavam fazendo agora. Estavam dando mais importância para religiosidade, posição de mãos, joga óleo, joga sal, joga água abençoada, joga o lençol sobre ele, ou então pega o lenço ungido, pega o lenço ungido, passa que ele vai ficar curado. Olha só. Jesus fica muito bravo com os discípulos. O que eu ensinei para vocês? O que vocês
estão fazendo com esse jovem? Por que vocês não ouviram o pai primeiro? Por que vocês não conversaram com o pai primeiro? Depois foram vocês conversar com o jovem. Por que vocês não trouxeram o jovem agora junto com o pai para conversar sobre essa questão? O que vocês estão fazendo? Vocês são incrédulos? Eu creio. Se eu creio, se eu acredito, eu vou estudar, eu vou colocar na minha cabeça, eu vou psicossomatizar e somatizar isso para mim, eu vou colocar em exercício, em prática, tudo o que eu acredito, tudo o que eu aprendi, porque eu acredito que esse é o caminho certo, é a matéria certa. A matemática é isso, a português é isso, a história é isso, aquilo. Então eu acreditei nele, ele tem credibilidade, tem respaldo, tem know-how, o cara é o mestre, então eu vou colocar em prática. Não, eles preferiram colocar a antiga prática. Demônio, espírito maligno, sai, sai, e mexe na cabeça do jovem, empurra, sai, sai. E nada de sair, porque não era espírito maligno, era o jovem. Porque então não era uma epilepsia mesmo para valer, era uma epilepsia emocional, oportunista, ocasional. Porque toda vez, que epilético é esse que toda vez cai no fogo ou na água? Tem um porquê, tem uma explicação, tem uma razão. Na psiquiatria e na psicologia, chama atenção, ou tentar o suicídio, ou tentar se matar, sabe, de uma maneira que não vá se matar. Sabe? Tentativas de suicídio, cortar o pulso, tomar a quantidade de droga correta, que não vai levar ao suicídio, pode causar um dano, uma intoxicação estomacal, não é? Enfim, tudo isso. Quantas pessoas que eu conheço, não é, que vão lá no banheiro, se trancam, tomam dragas para tentar se matar, mas sabem que não vão se matar. Toma só um pouquinho e joga toda a carteira ali na pia para dizer que tomou tudo aquilo, mas não tomou na verdade. Pura dissimulação, pura maldade, puro egoísmo, para chamar a atenção da família, do marido, dos filhos, não é? Para dizer que é a coitadinha, que é a vítima e causa todo um estresse, um desconforto emocional, psicológico nos filhos, no companheiro, deixa todo mundo com trauma, deixa todo mundo revoltado, sequelado, ninguém mais tem paz, isso fica assim cozinhando na alma da pessoa, depressão, tudo isso. Você vai entender agora o porquê que Jesus, quando se dirige ao rapaz, traz ele aqui. Discípulos, a gente vai ter um bate-papo depois, tá bom? A gente vai conversar direitinho. Vocês foram maus e perversos. Se não sabe, não faz nada. Esperar só chegar. Fala assim, espera que o mestre vem vindo. Nós não temos ainda condições. Mas vocês sabiam. Com todo o respeito. Senhores pastores, senhores padres. Canção nova. Vocês sabem que não tem demônio nenhum. Mas vocês fazem isso. Vocês são maus? Não sei. Vocês são incrédulos? Não sei. Mas esse é um jogo do sistema. É um jogo de indução. Para que as pessoas continuem acreditando no tal demônio. E fiquem presas nas mãos de vocês. Isso é maldade. Isso é crueldade. Problemas psíquicos, psicológicos, emocionais, deixe para os psicólogos. Deixe para os médicos. Ok? Questões espirituais, tudo bem. Mas quando não é espiritual, é uso ilegal da medicina. Muito bem. Agora o texto vai dizer, olha só, Jesus chegou e disse assim, trazei-mo aqui, não é? Vamos lá. Então Jesus lhe disse, se tu podes. Você crê que o seu filho pode mudar? Sim, eu creio. Nesse eu creio, e Jesus disse, então pode? Jesus disse, então você pode resolver o problema com seu filho. Você pode pedir perdão. Você pode reatar a paz, o laço, a confiabilidade, a afetividade, o abraço, estender a mão. Você pode confiar no seu filho. Você pode elogiar o seu filho. Você pode dar uma oportunidade para o seu filho na empresa, sabe? Você pode incentivar o seu filho, dizer que ele é inteligente, ao invés de dizer que ele é disléxico, que ele é inteligente, que ele é alto astral, ao invés de dizer que ele é depressivo, que ele é bonito, ao invés de dizer que ele é feio, sabe?
que o seu corpo está bom. Você pode. Você pode respeitar o tempo, o limite, a velocidade do seu filho, no raciocínio, no caminhar, no andar, no agir, no falar. Você pode respeitar e entender a essência do seu filho, o gênero dele, seja hétero, seja homo, a religião dele, os amigos dele, a comunidade dele, ou a tribo dele. Você pode. Por isso que você pode salvar o seu filho, pai e mãe. Agora vamos lá. Também tem o outro lado do filho que está se fazendo de vítima e está resistindo a todo mundo, a todos os tratamentos, a isso, aquilo, aquilo outro. E aí é preciso ter uma voz mais enérgica, de amor, mas uma voz mais forte, com um tom mais enérgico. Aquele bate-papo, né? Vamos chamar para as ideias, como dizem na gíria. Vamos falar como um psiquiatra, olho no olho, falar real, sem mimimi, disso, aquilo, outro. Ai, eu tô machucadinho. Ai, eu tô não sei o quê. Eu tô sensível. Ai, eu não posso ouvir. Vamos conversar olho no olho? Olha o que Jesus disse para o menino. Vendo Jesus que a multidão afluía, conjurou severamente o espírito impuro. Que isso? Espírito impuro no hebraico. Espírito de doença mesmo, sabe? Ou de suposta doença, ou de gente que se faz de doente. Entende? Já viu aquelas pessoas que gostam de criar confusão na família? E quando é chamada a atenção, ou o filhinho querido, arrumam um fuá, uma bagunça, uma confusão, coloca um contra o outro, e quando vai chamar a atenção dele, não, tadinho, não fala isso. Ai, é meu filho. Aí o filho começa... Ou a mulher começa a passar mal, fingir que vai desmaiar, ou que tem problema de coração, ou problema de diabetes, ou de depressão. Não pode falar nada para ela, pode falar tudo para todo mundo. Ele pode fazer a maior desgraceira no lar, a maior contenda. Mas se tocar nele, tadinho, olha, é capaz de simular até a pessoa chamar o SAMU para levá-lo para o pronto-socorro. Isso é maldade, é perversidade e merece então uma abordagem com um tom mais elevado, com um tom mais incisivo, ok? Foi o que Jesus fez com ele. Jesus olhou para ele e falou assim, espírito impuro, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo. Ó, rapaz, estou falando com você agora. Você já ouviu o que teu pai fez, se arrependeu, gritou, exclamou, expôs tudo, lavou roupa suja, pediu perdão, pediu clemência em nome da família, porque teu pai te ama. Mas há quanto tempo? Desde pequeno você está fazendo isso? Poxa, vamos conversar. Eu estou aqui para te ajudar. Mas ó, para de ser imundo, para de ser doente, para de ser hipocondríaco, para de chamar a atenção do mundo que você tem isso, que você tem aquilo, para de simular cair no fogo, cair na pedra, cair na água, para de tentar se matar. Porque quem quer se matar, se mata, segundo a psiquiatria. Ele não fica dissimulando nada, não fica enrolando nada, dá sinais, tudo, mas quando a pessoa está decidida, ela vai e pá, e faz. Agora, esse negócio de tentei se matar, chama o SAMU, chama a ambulância, vou pular o portão, vou me jogar no carro, ai, vou tomar remédio. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Se você tem problemas, procure resolver os seus problemas. Mas não atrasa o lado da filha, do filho, do neto, da neta, do companheiro, das pessoas, do avô, da avó, da vizinhança, porque ninguém tem saco para isso. Já chega, tá feio. Acabou o show. Chega. Vamos parar com isso, gente. Vou me matar, nunca se mata. Só dá trabalho, não deixa ninguém dormir, as pessoas chegaram cansadas do trabalho, teve um dia estressante no trânsito, na empresa, agora eu vou me matar. Para com isso, gente. Saúde, bola pra frente, vida pra frente. Resolva os problemas, procure ajuda, mas não faça isso. Não mate as pessoas que estão do seu lado, sabe? Não mergulhe as pessoas no seu pântano de dor, de doença. Quer ajuda? As pessoas estão para ajudar. Mas saia do pântano. Essa redoma que você criou é sua. Ninguém é obrigado a ficar preso com você aí dentro. Tá bom? Então vamos lá. Mudo e surdo. Então, Jesus disse, pessoas já tentaram falar com você e você não quer ouvir. Teu pai e tua mãe já tentaram pedir perdão ou desculpa. Sacerdote não consegue resolver teu problema, porque não entende. Os meus discípulos fracassaram porque eu não entendo. Mas eu entendo. Eu sou o cara. Eu conheço. Estou vendo no teu olho e na sua cara. Ok? E tudo isso foi dito com alto e bom tom. Então chega de palhaçada, ô jovem.
Você quer viver? Eu te amo, seu pai te ama. Então, chega. Hoje acaba isso. Para de ficar quieto, fala, conversa, se comunica, para de fingir que não ouve. Quando as pessoas falam com você, você não ouve nada, só você tem razão, só você é o coitadinho, só você é o judiado, é a ovelha negra da família. Pô, aconteceu alguma coisa no passado? Seu pai está para resolver. Vamos sentar e resolver. Mas não dá para ficar continuando, protelando isso, instigando isso, né, levando isso para o fim da vida. Pô, pelo amor de Deus, não é? Então vamos, por favor, vamos melhorar. Você quer me ajuda? Eu quero te ajudar. Mas chega. Escute o que as pessoas falam. Coloca para fora e fale também. Ok? Espírito mudo, espírito surdo. Vamos parar com isso. Não é? Não precisa fingir mais, tá bom? E mesmo assim, Jesus falando tudo isso com ele em alto e bom tom, ele pega e se joga no chão, faz toda a palhaçada, cai, baba, arranja os dentes. Tudo isso já era técnica, já sabia naquela época, não é? Quem tinha epilepsia de verdade? Por isso que foi fácil Jesus resolver o problema dele, na palavra, ok? Então vamos lá. Deixa-o e nunca mais entre nele. E gritando e agitando violentamente, saiu, né? E o menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam que ele havia morrido. Mas isso passou, se recompôs. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. Ao entrar em casa, perguntaram-lhe os discípulos a sós: por que não podemos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie ou essa casta, espécie não pode sair a não ser com oração. E agora vem o que eu queria te ensinar. Ao invés de você ficar jogando água benta, ao invés de você ficar jogando água, ao invés de você... Oh, que legal, a Inês está aqui, a doutora Inês. A doutora Inês é uma psicóloga maravilhosa. Vou aproveitar aqui e vou pedir, você que tem um filhinho autista, você que tem um parente autista, você que tem um parente que passa por questões de epilepsia, você que tem um parente que passa por questões de... Olha, um grupo ali, o grupo Perseverança me dando uma saudação, que legal. Você que tem parentes que passa por problemas de depressão, angústia, enfim, você que precisa mesmo de uma psicóloga que há mais de 20 ou 30 anos tem uma experiência, um legado no Rio de Janeiro ou em todo o Brasil. Ela atende também por Instagram, pelo WhatsApp, por videochamada. Você que precisa de uma psicóloga, por favor, eu indico. Eis uma profissional do ramo, uma mulher extremamente gabaritada, sábia, experiente, espiritual, sensível pra caramba, uma mãezona. Eu indico aí a doutora Inês, psicóloga, uma mulher especialista em depressão e angústia e também no público autista, tá bom? Então, terminando aqui a nossa live, presta bem atenção no que eu vou te falar, tá bom? O verbo para oração. Por que eu vou falar sobre oração agora para terminar a live? Porque Yeshua, em hebraico, eu vou até colocar aqui o meu kippazinho, que eu gosto de usar ele, né? Aqui, ó que bonito o meu kippá. Isso aqui já existia desde a época de Jesus, tá bom? Então, o verbo em hebraico para a oração é o verbo lerit paler. Lerit paler é o verbo para a oração. Já a oração em si, o termo, a palavra, é tefilar, não é? Tefilar é a oração. Mas como o Marcos foi escrito em grego, temos então a oração como proseuche ou proseuche em oração, ok? Mas o que eu quero falar para você é o seguinte, é que essa palavra, olha só, que é muito interessante, é muito bonitinho. Olha só o que eu tenho para você aqui de interessante sobre a oração. Você talvez já ouviu algum rabino ou em alguma sinagoga a oração principal do povo, que começa com o Shema, que diz: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad.
vai outras palavras em hebraico. Acontece que a palavra oração, em hebraico, presta bem atenção nisso. Essa raiz da palavra em hebraico, lerit lapel, não é? Da oração, essa raiz, como das semíticas, de todos os idiomas e línguas semíticas, é formada por 3 letrinhas. Presta atenção. A primeira letra é um P e um duplo lamed. Eu quero agradecer ao pessoal da Casa Perseverança, que está me assistindo agora. Eu estive lá hoje, foi muito bonito, foi emocionante, foi edificante, espiritual. A passagem que a Dorothy, a preleitora, a mensageira da tarde, falou sobre a tormenta no barco, não é? Ali, atravessar o mar da Galileia, ou o lago da Galileia, foi uma mensagem muito bonita, porque todos nós estamos passando tormentas na nossa vida. Mas com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Então, essa palavra, essa raiz, lerit lapel, que é oração em hebraico, ela é composta de 3 letras. Primeira letra em hebraico, P, e um duplo, 2 letras, lamed. O que levou à sabedoria e piedade dos sábios judaicos, a conexão entre orar e ouvir. Porque orar e o Shema, que eu acabei de falar agora, o Shema Israel, que está no livro de Devarim, que é a oração maior, quando o Eterno, essa entidade maravilhosa do Eterno, fala com Moshe, com Moisés, e o povo tem que entender. Shema Israel, ou ouve Israel, o Senhor vosso Deus fala, e assim vai por diante, não é? Então, a oração em hebraico não é somente falar, né? O termo é rezar, o termo correto. Talvez passaram errado aí para os evangélicos, mas o termo correto do judaísmo hebraico é rezar, porque rezar vem da parte intrínseca, interior, da essência do ser humano para fora, não é? E a oração está atrelada ao chamar, ao ouvir. Então, o que eu quero que você aprenda é orar o que a boca fala, brota do mais profundo ser. Então, quando Jesus disse para os discípulos, olha, vocês precisam aprender essa espécie de espírito de enfermidade, esse espírito de enfermidade, essa pessoa, essa mente doente que psicossomatiza, essa mente que usa o conhecimento de um suposto ataque epilético ou uma suposta possessão demoníaca, essa mente só sai com oração, só sai com as palavras que você vai tirar do seu interior, o que você mais tem de bom dentro de você. Para isso, você precisa estudar a mente humana, como a doutora Inês estudou, como psicólogos estudaram, como psiquiatras estudaram, como terapeutas, não é? Psicanalistas, como coaches, como conselheiros. Eu mesmo estudei, mas eu não sou psicólogo. Eu aprendi psicologia acoplada. Eu aprendi um pouco de psicologia no seminário de teologia para poder lidar com as pessoas, sabe? Então, o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos só sai com oração. Só sai com oração. E dedicação. Mateus fala de jejum e oração. O jejum lá não é o jejum que você pensa que é sem comer e sem ficar comer, sem aquele jejum tipo hospitalar, ou o jejum ficar sem comer e sem beber. Porque no Isaías 52, o próprio Eterno fala, que jejum é esse que vocês estão fazendo? Não, o jejum que eu quero é o jejum que vocês deixem de tomar a comida do povo, deixem de tomar o dinheiro do povo, deixem de tomar a roupa do povo, deixem de fazer isso. Ajude, dê comida para o povo. Jejum no sentido de partilhar comida, alimento com o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. É esse o jejum que me agrada, sabe? Então, quando os discípulos na ocasião estavam precisando de fazer esse jejum, que é o jejum que os fariseus não faziam, eles tomavam, ensinavam um jejum errado, passar fome,
sem ficar beber água, aquilo. Isso não tem nada a ver com sabedoria e espiritualidade. Então, o jejum que vai ajudar você a ajudar o seu filho é você deixar de ser menos egoísta. É você deixar de querer todo o centro das atenções para você. É você deixar de se colocar como o ser mais principal na sua casa. Do tipo, eu já vi pais em mesa em que o filho queria tomar suco e a esposa dizia, não, esse suco ou essa Coca-Cola é só para o seu pai. Essa coxa de frango é só para o seu pai. O filho como se fosse uma espécie de convidado ou gaiato ou intruso na mesa. Tudo que era do bom e do melhor era para o pai. Quando você faz esse tipo de jejum, e você partilha, não, filho, eu deixo de comer, pode comer, fica à vontade, sim, fique à vontade. Eu já vi situações de pai que bateu na mão da filha e a filha foi parar no hospital, porque a filha desenhou no banco do carro. São esse tipo de jejum que você deve fazer. Parar de se alimentar, de produzir a proteína, o carboidrato, a energia da maldade, do egoísmo, sabe? Do humilhar o filho, humilhar o pai, humilhar a mãe, humilhar a irmã, criar competições, esse é melhor que esse, aquilo, outro, sabe? É esse tipo de jejum. E a oração tem que sair daqui de dentro. Lembra? Os males do mundo, disse o Mestre Jesus, vêm do âmago, da parte intrínseca do ser humano, lá de dentro. Não vem de um suposto espírito de rabo e chifre, não. Vem da maldade humana mesmo, sabe? Entende isso? E nem todo mundo que comete maldade humana tem problema psiquiátrico, tem esquizofrenia, tem algum problema mental. É maldade engendrada, arquitetada, porque a pessoa é ruim, porque nunca ninguém brecou, ou porque alguém passou a mão na cabeça, ou porque um pai e uma mãe bateu palminha quando o menino falou um primeiro palavrão, pôs o dedo ou fez uma carinha de bravinho. Essas coisas têm que ser ponderadas, têm que ser podadas desde a infância, sabe? Então, a oração que os discípulos não fizeram, que não funcionou, foi: calma, jovem. Pai, calma. Calma. O que está acontecendo? O que você quer? O que está acontecendo com você? O que aconteceu na sua infância? Esse tempo todo? Vamos conversar. Não precisa se jogar. Não precisa fingir que está caindo. Não tem espírito. Nós estamos aqui para ajudar. Calma. Calma. Isso era o que o jovem queria ouvir. Tanto é que quando Jesus chega, Jesus ouve o Pai. Primeiro, Shemot, ouve, ó Israel. Jesus ouve. E depois Jesus também solta a palavra que o Pai queria e precisava ouvir. Sabe, gente? Sem condenação, sem apontar dedo, sem massacrar a família. Ouve. Sejamos um pouquinho capazes de ser empatas, de nos colocar no lugar do outro, de ouvir o outro, ajudar o outro, ser compreensivo com o outro. Entende? E não sair fazendo justiça com as próprias mãos, não sair condenando, sabe? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ok? E por isso que Jesus, então, ele vai direto no menino. Mas ele não vai com muito carinho assim. Porque Jesus já sabe que tem uma manipulação, uma dissimulação, que tem ali uma coação, que tem uma manipulação do menino para com o pai. Se o pai fez algo de errado, o menino não queria perdoar. O menino estava chamando a atenção porque o menino queria uma solução para o seu problema. Mas quando o menino também escuta o choro, o grito do pai diante da multidão, o arrependimento, ele começa a pensar. Mas agora já está feio para ele, porque nesse palco, nessa cena desse teatro todo mundo vendo, todo mundo conhece como o possesso, o endemoniado. Então, para tentar não ficar tão feio, ele vai simular para Jesus também que está possesso. E Jesus sabe que não tem demônio nenhum. Jesus usa como a doutora Inês Borges, sabedoria, perspicácia, capciosidade, humanidade, sensibilidade, o olhar clínico. E ele vai duro. Para com esse espírito de doente na sua cabeça. Para de judiar de si mesmo. Para de se maltratar. Para de ser egoísta.
Para de matar o seu pai, para de matar a sua mãe, para de causar essa toxicidade toda na sua família, para de ser o centro da atenção, para de vitimismo, de coitadismo, para de chamar a atenção da sociedade para a sua casa. A partir de hoje chega. Eu estou falando sério, eu sei quem você é, eu te conheço, eu estou vendo todos os seus atos, seus trejeitos, sua palavra. Para com isso. Levanta. Chega. Acabou o teatro. Acabou essa manipulação psicológica, doentia. Você precisa viver e deixar que o seu pai viva. Você precisa liberar o seu pai para viver. O pai já te liberou, a mãe já te liberou, seus irmãos te liberaram. Você precisa se libertar disso. E naquele momento o menino vê a realidade. Acabou. Acabou o teatro. Não tem demônio nenhum. Não tem espírito nenhum. Mas o segredo é a oração. Sabe aquela oração auricular, do coração, de dentro, as palavras com sabedoria, com ponderação, com equilíbrio, as palavras certas, o tom certo, para libertar um ser humano, para amar um ser humano. Eu termino essa mensagem com a oração da alma, também com a oração do ouvido, a audição, ouvir, sempre procurar entender o outro, sabe? Sempre procurar entender o outro. E eu termino essa live de hoje, não é? Fazendo esse pedido aos padres, aos pastores, carismáticos, pentecostais, neopentecostais, sejam mais, como disse Paulo, sejai-vos imitadores de Cristo, como eu sou. Coloque-se no lugar do outro. Mateus 25, do 40 para baixo, os versículos. Vinde benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado como herança desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Está cheio de gente com fome e com sede de ser entendido, ser compreendido, ser amado, ser abraçado. Estava nu e me vestistes. Tem muita gente com uma nudez terrível. Está pelado, está nu, está passando frio, com insolação, sabe? Com feridas. Pessoas estão nuas, morrendo de vergonha por serem rejeitadas pela hipocrisia religiosa desse país. Estava nu e me vestistes. Estava doente e fostes me ver, levando remédio. Me curaram. Saíram minhas feridas, minhas estigmas. Está cheio de gente com estigmas, cicatrizes da alma desde a infância, por pai, por mãe, por avó, por tio, por antepassados. Você tem que se libertar disso, sabe? Você tem que se colocar no lugar do outro. Os nossos pais e avós tiveram uma outra vida, uma outra realidade, uma outra política, uma outra cultura, uma outra tradição mais severa, mais sofredora, com menos abraço, com menos carinho, com menos amor. E passaram o que eles tinham que passar para a gente. Também foram vítimas de um outro passado. E assim sucessivamente, sabe? Mas agora não. É hora de parar com isso. É hora de levar o remédio pela palavra, pelo escutar, pelo aconselhamento, pelo abraçar, pelo elogiar, pelo dar oportunidade, pelo honrar, pelo levantar, pelo usar as mãos não para estapear e nem para esmurrar, mas para levantar o caído, para usar os braços para abraçar, acolher. Usar as pernas não para chutar alguém, golpear, sabe? Mas para caminhar junto com essa pessoa no caminho da luz, no caminho da paz. Usar a língua e as palavras para edificar, elogiar, colocar a pessoa para cima. Usar os olhos não para ver os defeitos da pessoa, mas para ver as qualidades das pessoas, a virtude das pessoas. Entende? Olha só. Também estive preso e fostes me ver. Quantas pessoas estão presas dentro de si? Quantas pessoas estão presas dentro dos seus quartos? Quantas pessoas estão presas dentro da sua alma, onde só o Eterno sabe, só os anjos sabem, só os mentores espirituais sabem, só os trabalhadores da pátria espiritual sabem, só os espíritos iluminados sabem, que vocês chamam de anjo, tanto faz. Só toda essa família, essa falange do bem e da luz sabe.
E você precisa usar de entendimento para que o Espírito do Eterno pose sobre você e você também seja aquele, como diz Isaías, o Espírito do Senhor, 61, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu, me sagrou, me separou para libertar os cativos, quebrar os grilhões, os cadeados das cadeias, sabe? Dar alegria aos tristes, dar saúde aos doentes, dar libertação aos que estão presos, dar vida aos mortos. Uma palavra, um bom dia, um abraço, um eu te amo, muda muita coisa. Um gesto, um carinho, uma água, um pão, uma roupa, uma ajuda financeira, um investimento num curso, ajuda muita coisa ao próximo. Portanto, Jesus diz, quando vocês fizeram isso, a um desses meus pequeninos, a mim o fizesse. Aprenda com Jesus evangélico. Se coloque no lugar do outro. Irmã, irmão, não olhe mais feio com um olhar duro para aquela criança que é autista dentro do templo, que está batendo palminha, que está girando, que está gritando. Ela não é possessa por demônio maligno. É uma condição dela, é a manifestação dela. Estude mais sobre o autismo. Temos dois grupos. Temos o grupo Família Típica do WhatsApp. Temos o outro grupo da doutora Inês, Psicologia e Autismo. Tem vários grupos no Facebook de autismo. Ok? Quando você vê um surdo, um mudo, um cego, um cadeirante, um tetraplégico, um paraplégico, quando você vê alguém com uma condição de deficiência ou de mobilidade, de locomoção, quando você vê alguém que é especial, quando você vê alguém que tem problemas psiquiátricos, esquizofrenia, quando você vê alguém que toma remédio de tarja preta, quando você vê um depressivo, quando você vê alguém com síndrome do pânico e com tantas outras síndromes, quando você vê alguém que toma remédio para evitar uma epilepsia, ou alguém que tem uma crise epilética, não olhe com um olhar religioso, perverso e maldoso. É demônio. Não é. É uma condição, é uma patologia, é uma questão biológica, é uma questão de elétrons ou eletricidade do cérebro, é uma questão de hormônio. Sabe? Tenha o olhar que Jesus teve. Aprenda com Jesus a amar as pessoas que no tempo dele foram segregadas, jogadas de lado, os doentes, os leprosos, os cegos, os surdos, os mudos, os da mãos mirradas, os vitimados por possessão demoníaca. Ame o próximo. É simples assim. Sabe? Que Deus possa nos abençoar. E eu vou de novo pedir a vocês. Ó, aqui eu tenho, tá vendo? Dá uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui é um projeto da Casa Perseverança, não é? Aqui está a filha da mensageira de Deus, a dona Guilmar, não é? Uma mulher, uma bênção, uma luz para São Paulo, para o Brasil, para o mundo. E aqui é o símbolo Amigos do Bem, e aqui você pode entrar em contato para fazer uma doação lá para os Amigos do Bem, que ajuda mais de 176 mil famílias no Brasil inteiro, escolas e creches, sabe, aquelas mães que não têm condições, aquelas criancinhas com situação bem precária. Aqui a Casa Perseverança faz tudo isso com muito carinho, com muito amor, tá bom? É aqui, ó, o Amigos do Bem, ó lá, tá vendo? Eu estive lá hoje, foi linda a mensagem. Eu peço que você entre em contato, tá bom? Entra no Google aí, entra no YouTube, no Instagram, que tá tudo lá. O Amigos do Bem, para você ajudar esse projeto aqui, lá no Nordeste e em todo o Brasil, ok? Presta bem atenção nisso. E, falando em Amigos do Bem, eu quero aproveitar esse mês lá na Casa Perseverança. Eles estão em festa, em comemoração, por causa do aniversário de Francisco Cândido Xavier, uma das maiores mentes iluminadas, um dos anjos que o Brasil teve, que é o Chico Xavier, tá bom? E também o senhor e doutor Albanês, que já falecido, é o marido da ainda em vida, a mensageira da luz, dona Guilmar.
o senhor Albanês, também foi palestrante na Casa Perseverança, e hoje comemora-se o aniversário dessas duas estrelas da Perseverança, tá bom? Que pregaram, viveram o amor ao próximo. E eu quero pedir para você também dar uma olhadinha aqui. Isso daqui é o iBeat, eu acho que é isso. iBest, iBest, é um prêmio, tá bom? É um prêmio que o Amigos do Bem está concorrendo. Você vai entrar aqui, ó, tira uma foto aí, tira um print, ok? Desse QR Code, ó. Tira um print desse QR Code aqui. Você não vai fazer nenhuma doação por aqui. Aqui você vai apenas votar. Dar o seu voto para que o Amigos do Bem merecidamente ganhe este prêmio. Aqui também no Instagram, tá aqui, ó. Você vai, ó, tá vendo aqui, ó? Merecidamente você vai votar para ele ganhar esse prêmio iBest aqui, o iBest, enfim, iBest. Você vai votar aqui para que o Amigos do Bem ganhe, não é? Esse prêmio, entra no QR Code e vota. É só o seu voto, tá bom? Porque se tem uma instituição filantrópica que está fazendo muito e muito, é a instituição da Perseverança, é a instituição do Amigos do Bem. O Amigos do Bem, não sei se você viu aí, quando teve os deslizamentos de terra, no Pernambuco, no Rio de Janeiro, em tantos lugares, não é? Sempre o Amigos do Bem esteve lá e apareceu no programa da Band, no da Atena, junto com a CUFA, que é a ajuda social, né, às favelas, às comunidades, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil. E teve aí a participação, teve aí as mãos unidas do Amigos do Bem. Onde você acha o Amigos do Bem? No YouTube, no Messenger, você vai achar no Google. Aonde você acha o Amigos do Bem? Você vai achar o Amigos do Bem também, né? Você vai achar em supermercados, como Carrefour, Extra, esses grandes supermercados, tem lá uma equipe do Amigos do Bem, sempre lá contando com a sua doação em alimentos, 1 litro de óleo, de feijão, farinha, arroz, mistura, tudo que você puder fazer, mesmo que seja pouco, já é muito, para tirarmos o Brasil desse índice, não é? O IDH, não é? Índice de Desenvolvimento Humano, esse índice baixo de fome, etc, etc, como nós vimos aí, né? Com os nossos queridos irmãos, seres humanos, os Yanomamis, né? Que estavam naquela situação horrível de morte, sendo deixado ao Deus dará, depois que nós, os ditos homens brancos civilizados, contaminamos os seus rios, não é? Com mercúrio, com substâncias químicas das grandes indústrias, enfim, matando os peixes, destruindo ali o meio de vida, o ganha-pão dos índios, deixando eles à mercê da morte. E, desculpem, não queria falar sobre isso, mas antes de você julgar o ato dos espíritas kardecistas, com toda a delicadeza, não foram os kardecistas que desviaram 800 e poucos milhões, 872 milhões de ajuda a uma ONG evangélica lá no Amazonas. Não foram, tá bom? A ONG Iauí desviou, não deu vida, não deu comida, não deu remédio, não deu ajuda, não abençoou a terra, nada, nada para os índios. 872 milhões. Vocês me desculpem. Vocês me desculpem. Então, ajude realmente quem está fazendo, quem está salvando, quem está enfrentando BRs, estradas com caminhões lotados, correndo o risco de serem assaltados. Ajudem quem está levando comida, água, poços artesianos, uniforme, roupa, pãozinho, café, condições da criança estudar na escola, tem que estar alimentada com energia, não é? Ajudando a construir casas, escolas técnicas, colocar crianças na
na faculdade, não é? Creches, ajudem. Ajude o Amigos do Bem. Você vai se sentir bem quando você vê a família que você está ajudando. Tá bom? Essa aqui fica a minha mensagem. Você entra lá nas redes sociais que você vai achar. E de novo, por favor, votem aqui, ó, para que essa entidade, Amigos do Bem, ganhe esse prêmio aqui, a IBEST, tá bom? Vai ser muito importante, porque eles fazem um baita sacrifício e fazem com um bem danado, tá bom? Um abraço, o meu carinho, não é? Uma noite de shalom a Dona Guiomar Albanese e a todo o corpo de ministério, a todas as pessoas ali, Paulo de Luca, e a todas a Dorothy, que foi uma palestrante hoje, e a todos da Casa Perseverança, né? E a todas as pessoas de bem, de luz, de todas as religiões, do catolicismo, do protestantismo, dos evangélicos, enfim, da Umbanda, do Candomblé, do Kimbanda, dos ateus, dos livres pensadores, a todos vocês. Uma excelente noite de paz e aprendam, ok? A olhar com um olhar humano, espiritual, mas humano. A entender as dores, as aflições, as comunicações, o expressar de um autista e também de uma pessoa que sofre de epilepsia. Muito obrigado, Deus te abençoe, até a próxima live e, por favor, inscrevam-se na minha página, entrem na minha página do Facebook e inscrevam-se, espalhem aí o meu canal do Instagram, que eu vou postar, e também do YouTube, que é Reflexões da Alma, e também aqui do Facebook. Compartilhe, me ajude a levar essa mensagem de paz, de amor a quem precisa. Uma excelente paz, uma noite de paz a todos os meus afilhados do coração do grupo Família Atípica e da família do grupo Psicologia e Autismo, do grupo Filhos da Luz também, de todos os grupos que eu tenho no Facebook. Eu cuido com amor, Filhos da Luz, também Filhos da Luz no Instagram, a todas as pessoas. Sejam abençoadas, durmam bem, tenham paz, que a paz de Deus venha sobre todas as crianças, não é? Que os mentores espirituais, os anjos, emanem luz, tranquilidade a todas as crianças, ao Lucas, ao Gustavo, ao Samuel, ao Davi Luca, ao Dan, não é? Ao Dani, lá da Brígida, e de tantas e tantas e tantas mães, não é? A filha, não é, de uma querida, não é, que eu conheci esses dias, que também sofre de epilepsia, que a paz esteja sobre ela, que os médicos acertem um remédio, que os mentores espirituais possam atuar nessa questão sobre a sua filha, tá bom? Muita paz, muita luz. Também sobre o filho da irmã Jussara, receba a cura, a libertação, tenha paz, tenha vida a todos nós. Muita paz, muita vida aos meus filhos, ao meu neto, aos filhos da Miriam, todos recebam paz, saúde, proteção e vida abundante. O meu muito obrigado e até a próxima live. Muito obrigado.